gente! Eu me chamo Heloísa, faço parte aqui da missão Jovens Sarados Alvarenga. E aí, dando sequência nos nossos vídeos da Escola Sarada. Então, a gente vai falar um pouco sobre a sadia convivência, como é conviver com os nossos irmãos sarados, né, de forma sadia. A cartilha, no bloco 3, ela separa em 3 tópicos, que eu acho que é bem essencial, assim, pra essa convivência legal, assim, entre a gente. E aí, o primeiro tópico que ele vai falar é sobre a acolhida. Por que a acolhida é uma marca dos Jovens Sarados, né? Então, em obediência ao nosso querido Papa Francisco, nós queremos dar aos nossos irmãos, aqueles que estão chegando e aqueles que participam também, né, um tratamento VIP, né? Então, a gente tenta dar o nosso melhor na acolhida, no nosso acolher, para que aquela pessoa que está chegando ali na nossa missão, ela realmente se sinta em casa. O acolher é justamente isso, é transbordar aquele amor que um dia a gente já teve a experiência de viver com Deus. Transbordar o amor que um dia a gente já viveu, né, nos nossos maranatás, por exemplo. Esse acolher é por meio de gestos, né, realmente como os abraços, os beijos, os sorrisos que a gente dá, as partilhas mesmo quando chega uma pessoa nova e a gente tenta dar esse máximo, né, de abraço aí para que ela se sinta em casa, se sinta confortável ali naquele lugar. E cabe a nós, servos, né, deixar ser levados realmente por esse amor e pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes o Senhor vai usar de nós como instrumentos para curar e sarar aquela pessoa, né? Ou até mesmo fazer com que ela se sinta bem, como às vezes ela nunca deve ter se sentido. E aí é justamente isso porque a gente tem que se deixar levar, né, nós servos, pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus. E ali naquele momento vai ser criando um laço de amizade também com aquela pessoa que está chegando. Nós, como Jovens Sarados, quando a gente faz o compromisso, a gente faz um compromisso com Deus através dos Jovens Sarados e escolhemos amar a Deus através da salvação das almas. Então, a gente sabe o quanto é importante cada pessoa que chega na missão, né? Cada alma que ali está. Que no nosso acolher a gente possa deixar de lado todo e qualquer preconceito, né? A cartilha vem deixar isso bem claro, que independente de onde a pessoa veio, de como que ela é, de como ela vive, enfim. Um ponto bem importante que a cartilha vai nos dizer também é que nós não podemos limitar a acolhida às portas de igreja ou porta de salão onde acontece a sua missão. Ela tem que ser muito além disso, né? E também não está limitada àquelas pessoas que geralmente ficam ali na porta acolhendo as pessoas, né? A acolhida, ela é voltada a todos os servos. É um dever de todos os servos acolher bem cada irmão que ali está. A cartilha vai nos dar o exemplo da parábola do bom samaritano, né, que é quando ele conta que um homem, quando ele vinha de Jerusalém a Jericó, ele foi maltratado por ladrões e ficou cheio de feridas, quase que morto, jogado na estrada. E passaram 3 pessoas por ele, né, um sacerdote, um levita e um samaritano. E somente o terceiro, que era esse samaritano, olhou para ele e teve compaixão. E foi ali limpar as feridas dele, levar ele até uma hospedaria para que ele pudesse se recuperar e depois voltar a caminhar com suas próprias pernas, né? E é esse ensinamento que Jesus vem nos trazer também no nosso acolher. Que a gente não acolha somente ali naquele abraço e não seja bem-vindo, mas que a gente acolha e partilhe com aquele irmão durante aquele início de caminhada, né? Até que ele se sinta à vontade para caminhar. O segundo tópico, lá na cartilha, vem falar sobre a afetividade e a sexualidade, que é um outro ponto bem importante, assim, né? Primeiro a gente tem que entender que são coisas distintas, né? A afetividade, ela tá mais relacionada à forma com que a gente se relaciona com outras pessoas, com a gente e com Deus, ou seja, como a gente constrói os nossos relacionamentos e expressa os nossos sentimentos. E a sexualidade, ela tá mais voltada para questões biológicas, né? Da nossa identidade, como homem e como mulher também. E aí as nossas pulsões sexuais. Então, o servo jovem sarado, ele vive a afetividade com base na sadia convivência, buscando então a cor interior, né, realmente, de tudo que pode ter afetado a afetividade dele ao longo da história, seja com os familiares, com os amigos, em relacionamentos, namoro ou até mesmo no trabalho. E aí a gente tem que entender que nós estamos lidando com seres humanos e com filhos de Deus, né? Então nós temos que, acima de tudo, respeitar os nossos irmãos, não fazendo eles de objeto, seja objeto sexual, seja objeto emocional, ou buscando ganhar alguma coisa em cima do nosso irmão. Então a gente
tem que ter consciência, né, disso, de que a gente pode estar ferindo os sentimentos dele, né. A partir do momento que nós temos uma experiência com Deus, né, com Jesus, as nossas dificuldades afetivas, elas vão sendo saradas com o passar do tempo. Mas é essencial que todos nós, né, independente, que a gente busque sempre retiros de cura interior, né, direção espiritual, acompanhamento psicológico, que seja de um profissional e que seja cristão. Porque a partir do momento que a gente vai se conhecendo, que a gente vai identificando as nossas feridas, que aí a gente consegue dar passos concretos, né, nessa questão da cura. Nós servos do Jovens Sarados, né, então vivemos a sexualidade e a afetividade de forma plena e aí lutando pela castidade, né. A castidade é uma virtude mesmo, assim, que vai nos ensinar a levar a nossa sexualidade ao amor, né, com exercícios através do autodomínio e da pureza nos nossos atos e nos nossos pensamentos também. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, a castidade ela vai muito além só da abstinência sexual. Ela é também a forma com que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente transmite, né. E a castidade é um dom que precisa ser pedido mesmo para Deus, que é uma luta constante entre o nosso humano e a graça divina, né. E aí na cartilha vem falar um pouco também sobre as nossas vestimentas. O exterior, na verdade, tem que refletir o nosso interior. Então que as nossas vestimentas elas não sejam vulgares, porque aí a gente pode estar levando um irmão nosso a pecar, né. A ideologia de gênero, assim como para qualquer cristão, não cabe também a um jovem sarado, né? Porque a ideologia de gênero vai desfigurar ali o plano de Deus e o que ele sonhou para cada um de nós. E na cartilha vai falar também sobre as brincadeiras de duplo sentido e brincadeiras maliciosas. Que isso não venha a ocorrer nas nossas convivências, né? No nosso viver ali no dia a dia. Porque ali a gente vai estar desrespeitando o nosso irmão e não é para isso, né? A gente tem que viver sim, conviver com alegria, com as brincadeiras, mas que seja com a pureza do nosso coração. E para finalizar o terceiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre como é buscar viver reconciliado, né? A gente sabe que vivendo em meio aos nossos grupos, né, várias pessoas juntas, às vezes pode acontecer desentendimentos, às vezes a gente não concorda com a opinião do outro. E aí, quando isso acontece, quando a gente se sente magoado ou magoa outra pessoa, a gente tem que buscar o perdão, né? Deus nos deixou 2 mandamentos que são essenciais, assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando isso acontece, né, quando há algum desentendimento, alguma mágoa, que a gente possa recorrer a Deus e pedir perdão ao nosso irmão, realmente, sabe? De forma verdadeira. E quando a gente se compromete a viver esse estilo de vida, jovem sarado, né, a gente reconhece também as nossas fraquezas e reconhecendo as nossas fraquezas e que podemos falhar, a gente não tem que ficar buscando razão em quem tá certo e quem tá errado e ser os primeiros a ir lá e pedir perdão ao nosso irmão, seja por algo que a gente fez ou algo que tenha magoado a gente, que a pessoa também possa não ter percebido. Que a gente possa sempre ser o primeiro a dar o primeiro passo e ir lá ter essa reconciliação. Na cartilha também tem um ponto muito importante que fala todo irmão tem direito à boa fama, né? Então, se a gente tem algo pra falar, que se não for pra edificar, que a gente não fale, né? Justamente pra que não magoe o nosso irmão e pra que não haja fofocas e intrigas, que a gente possa viver bem entre nós. E é isso, então que a gente possa sempre buscar viver em harmonia com os nossos irmãos, né? Viver reconciliado e precisamos de convivência. Você acha que acabou? Semana que vem tem mais! Sou teu, a tua graça me envolveu. Vou ser